exercício, peça e reze para a administração deferir. Por quê? Não adianta ficar 10 anos e querer 6 meses que você não vai conseguir, ok? Não é possível acumular esses pedidos, não é possível acumular esses períodos de licença, ok? O que é importante estudar junto com esse dispositivo, Fábio? Junto com esse dispositivo, que fala da licença capacitação, é importante você ir para a gente lá para o artigo 96A da Lei 8.112/90. Artigo 96A da Lei 8.112/90. Se for 96, busca mais um, vai dar 96A. Mais um. Ótimo. Sobe um pouquinho, meu caro, para ver o título disso daí. Isso mesmo, do afastamento para participação em programa de pós-graduação estrito sensu. Dentre os direitos e vantagens dos servidores, nós temos, meus caros, além das licenças, também os afastamentos, ok? Não vai dar tempo de nós falarmos de todos os afastamentos, mas esse aqui eu faço questão de falar. Por que eu faço questão de falar deste afastamento? Pelo seguinte, ele é fruto de uma lei de 2009, olhem lá, incluído pela Lei 11.907 de 2009. Então, tenham em mente que quando é coisa nova, o examinador adora perguntar na prova. Nós falamos da licença capacitação, que é o que? A licença por 3 meses para desempenhar um curso de capacitação e é uma licença remunerada. Vem uma lei de 2009 e trata do afastamento para participação de pós-graduação estrito sensu no país. O que significa pós-graduação estrito sensu no país? Em primeiro lugar, mestrado, doutorado e pós-doutorado, ok? Pós-graduação estrito sensu, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, se o examinador falar na prova em mestrado, doutorado, pós-doutorado, ele quer saber do quê? Quer saber deste afastamento, que está no artigo 96A e que foi incluído por uma lei de 2009. Bom, o que é importante sobre o 96A, Fábio? Por gentileza, parágrafo 2º. Parágrafo 2º fala o seguinte: os afastamentos para a realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares dos respectivos, no respectivo órgão ou entidade, há pelo menos 3 anos para o mestrado e 4 anos para o doutorado. Incluído o período de estágio probatório que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares para o gozo da licença capacitação ou com fundamento nos 2 anos anteriores à data da solicitação de afastamento. Então, o que eu queria que você grifasse para mim nesse parágrafo 2º, Fábio? Para conseguir o afastamento para cursar o mestrado, tem que estar no ano trabalhando efetivamente no respectivo órgão ou entidade por 3 anos consecutivos, ok? Então, grifa aí para mim, isso mesmo. Aos titulares, aos servidores titulares, isso mesmo, aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade, há pelo menos 3 anos para o mestrado. Então, para conseguir esse afastamento para o mestrado, tem que estar trabalhando na entidade ou no órgão efetivamente por pelo menos 3 anos. E 4 anos para o doutorado. Se puder grifar numa outra cor. E 4 anos para o doutorado. Ok? Mas, parágrafo 3º, por gentileza. Mesma linha de raciocínio para o pós-doutorado agora. Se você puder grifar aí, pós-doutorado, exige o quê? Exige atuação efetiva há pelo menos 4 anos. Então, coloque aí, isso aí, até 4 anos, ok? Para conseguir o afastamento
para cursar um pós-doutorado é igual ao doutorado. Tem que estar trabalhando na administração há pelo menos 4 anos. Então, o que é importante saber inicialmente sobre esse afastamento, que é o único afastamento que nós vamos trabalhar no nosso curso em razão da exiguidade do tempo. Eu quero que vocês guardem o seguinte: quando eu falo em licença capacitação, é aquela de 3 meses remunerada para curso de capacitação profissional. Diferente do afastamento para cursar pós-graduação em estrito sensu, que envolve mestrado, doutorado e pós-doutorado. Dentre os requisitos para conseguir, primeiro lugar, se for mestrado ou doutorado, mestrado 3 anos de efetivo exercício, é o parágrafo anterior, Fábio, 3 anos de efetivo exercício, e se for doutorado, 4 anos. Pós-doutorado também 4 anos. Bom, Fábio, o parágrafo 5º também é interessante desse dispositivo novo. Olhem lá. No caso, ou caso o servidor venha solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de cumprir do período de permanência previsto no parágrafo 4º deste artigo, deverá ressarcir o órgão ou entidade na forma do artigo 47 da Lei 8.112/90. O que é importante saber aqui, meus caros? Se ele se afasta, por exemplo, por 3 anos para fazer o mestrado, ele está 3 anos fora da administração, recebendo da administração. Se ele se afasta por 3 anos e continua a receber da administração para fazer o mestrado, o que fala o parágrafo 4º aqui, que foi citado no parágrafo 5º? Ele tem que permanecer o mesmo período trabalhando na administração, ok? Então, se ele se afastou 3 anos, ele tem que permanecer os mesmos 3 anos trabalhando na administração. Por quê? Se ele pedir exoneração ou aposentadoria antes desse prazo, o que acontece? Ele tem que ressarcir o valor pago pela administração no seu mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Ok? Então, se ele se afastou por 3 anos para fazer mestrado, ele recebeu durante esses 3 anos de afastamento. Quando ele volta, ele tem que trabalhar no mínimo o mesmo período. Porque se ele pede exoneração ou aposentadoria antes desse período, o que acontece? Acontece que ele tem que ressarcir a administração. E o parágrafo 6º também é interessante, Fábio, porque fala o seguinte: caso o servidor não obtenha o título ou o grau que justificou o seu afastamento no período previsto, aplica-se o disposto no parágrafo 5º deste artigo, ou seja, há necessidade do ressarcimento, salvo comprovada força maior ou caso fortuito, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade. O que fala aqui, meus caros? Ele ficou 3 anos recebendo da administração para cursar mestrado. O cidadão não obtém o título ou o grau que justificou o afastamento. Não obteve o título de mestre, porque provavelmente nunca apareceu, ou porque fez uma porcaria de trabalho. Ele não consegue o título que fundamentou o seu afastamento. No meu exemplo, o título de mestre. O que acontece? Ele tem que ressarcir os gastos que a administração teve com ele ao longo desses 3 anos no meu exemplo. Ok? Então, ele tem que ressarcir os gastos se ele não consegue o título ou o grau que justificou o seu afastamento. Maravilha? Salvo se comprovada a força maior ou caso fortuito. Muitas vezes o cidadão ficou doente, não conseguiu o título porque ficou doente. Ou porque ocorreu algum outro evento fortuito ou força maior. Aí ele não precisa indenizar a administração, não precisa ressarcir a administração, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade. Ok? Obrigado por hora, Fábio. É importante, meus caros, que vocês guardem então esse 96A com muito carinho, pelo menos essas observações principais que eu passei para vocês, porque ele é decorrente de uma lei deste ano e o examinador adora perguntar questões envolvendo leis novas, envolvendo inovações
no nosso direito, ok? Maravilha? Bom, ainda tem mais uma licença, Fábio, se você voltar para mim, lá pro artigo 91, artigo 91, artigo 91, fala da licença para tratar de assuntos particulares, ok? Licença para tratar de assuntos particulares. O que é importante sobre essa licença para tratar de assuntos particulares? A critério da administração poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o tratamento de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração. Então, Fábio, vamos grifar o que tem de importante aí nesse dispositivo. Em primeiro lugar, é a administração que vai decidir, é a critério da administração deferir ou não esse pedido de licença, ok? Então, pega só o começo, isso. É a critério da administração deferir ou não a licença para tratar de assuntos particulares. Tem que ser quem? Servidor ocupante de cargo efetivo e desde que não esteja em estágio probatório. Até aí pode grifar de uma outra cor, Fábio. Então, servidor ocupante de cargo efetivo, ele prestou concurso para estar onde está, foi aprovado nesse concurso e ele não está mais em estágio probatório. Ele já passou aquele período do estágio probatório. Prazo de até 3 anos consecutivos para essa licença, Fábio. Prazo de até 3 anos consecutivos para essa licença. E ela é sem remuneração, ok? Prazo de até 3 anos consecutivos e ela é sem remuneração. Eu mesmo, não no Estatuto da Lei 8.112/90, mas no Estatuto do Município de Mauá, eu me servi de uma licença para tratar de assuntos particulares. Eu fiquei lá 2 anos fora da administração. Aqui no âmbito federal é possível ficar por até 3 anos fora da administração, ok? Cuidando de interesses particulares, mas não é possível a remuneração, ok? Se você sai para cuidar de assuntos particulares, não é possível a remuneração. E o parágrafo único também é importante, Fábio. O parágrafo único é importante porque fala quando poderá ser interrompida essa licença. Olhem lá, a licença para tratar de assuntos particulares poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse da administração. Então, a licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço público, que é o interesse da administração. Ok? Então, por mais que seja uma licença por um bom período, 3 anos, ela pode ser interrompida caso haja pedido do servidor ou no interesse do serviço público, ok? Mais uma licença, Fábio. É a licença para o desempenho do mandato classista. Isso mesmo. Licença para o desempenho de mandato classista. O que é importante saber sobre a licença para o desempenho de mandato classista? Em primeiro lugar, olhem lá o que fala o artigo 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, ou ainda para participar da gerência ou administração em sociedades cooperativas constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observado o disposto na linha C, inciso 8º do artigo 102 da Lei 8.112/90, conforme disposto em dispositivo próprio. Bom, o que é importante saber lá no começo, Fábio? Essa licença para tratar
para exercer mandato classista, licença para o desempenho de mandato classista, ela é sem remuneração, ok? Essa licença é sem remuneração. Se você for para o parágrafo 2º, Fábio, desse artigo 92, nós vamos ver que essa licença é sem remuneração e ela só pode ser prorrogada uma vez no caso de reeleição. Ela dura o mesmo período do mandato, então se o mandato for de 1 ano, é possível falar em licença de 1 ano, porque ela terá duração igual à do mandato, mas ela poderá ser prorrogada uma única vez no caso de reeleição, ok? Então, a pessoa, ela ganha para ser presidente ou dirigente de um sindicato, Sindicato de Servidores Públicos Federais. Licença pelo período compatível ao mandato, mandato de 1 ano, licença de 1 ano, sem remuneração. Foi reeleito para o mesmo cargo, para o cargo de dirigente do Sindicato de Servidores Públicos Federais. É possível prorrogar essa licença por mais uma vez, uma única vez, e por igual período, ok? Maravilha? Bom, nos 93 e em seguintes, nós temos os afastamentos. Repito, não vai dar tempo de falar tudo, sugiro a leitura, ok? Desses dispositivos e o cuidado especial com 96A, que nós já trabalhamos. Pelo menos trabalhamos com os pontos mais importantes do 96A da Lei 8.112/90. Um outro direito importante para a gente sistematizar aqui na lousa, outro direito do servidor. Então, nós falamos das licenças, tem os afastamentos, que nós não vamos falar. Falamos do afastamento envolvendo pós-graduação estrito sensu. Vamos trabalhar um pouquinho com o direito de petição. Ok? Direito de petição. Direito de petição, Fábio, que está lá no artigo 104 da Lei 8.112/90. Ok? Direito de petição, que está lá no artigo 104 da Lei 8.112/90. Se você subir um pouquinho, Fábio, tem lá até o título dele. Capítulo 8º, dentro do título Direitos e Vantagens, é o capítulo 8º do direito de petição, ok? Do direito de petição, artigo 104 da Lei 8.112/90. O que é importante saber sobre o direito de petição? Em primeiro lugar, é assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos em defesa de direito ou interesse legítimo. Então, quais os fundamentos do direito de petição na Lei 8.112/90? Defesa de direito ou interesse legítimo, ok? Defesa de direito ou interesse legítimo. Se o Fábio fizer uma pesquisa para mim, pede para o colega congelar aí a imagem, vai para a Constituição, coloca direito de petição na Constituição. Se o Fábio for na Constituição e analisar, fizer uma pesquisa envolvendo direito de petição, ele vai ver que é um direito fundamental do cidadão, o direito de petição, ok? Direito de petição é um direito fundamental do cidadão. O Fábio vai pegar para a gente. Coloca aí, pesquisa direito de petição, que nós vamos encontrar também um direito previsto na Constituição Federal, ok? Olhem lá, sobe um pouquinho, meu caro Fábio. Olhem lá, artigo 5º, inciso 34, não, Fábio, é isso mesmo, pelo amor de Deus. Artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal. É direito fundamental do cidadão, olhem lá, 5º 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxa. A linha A, direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos
ou contra ilegalidades ou abuso de poder, ok? Então também é importante grifar isso aí, Fábio, porque o examinador pode falar do direito de petição nos termos da Constituição. E nos termos da Constituição, o que fundamenta o direito de petição de qualquer cidadão? Defesa de um direito contra uma ilegalidade ou abuso de poder. Ok? Defesa de direito, ilegalidade ou abuso de poder. Esses os fundamentos do direito de petição na Constituição. E aqui significa o quê? É um direito para qualquer cidadão. Se o Fábio agora voltar à Lei 8.112/90, nós vamos ver que o direito de petição também está previsto nesta lei, artigo 104, e o fundamento é defesa de um direito ou interesse legítimo. Ok? Maravilha? O que é importante saber sobre o tema direito de petição aí na Lei 8.112/90? Olhem lá o 106, Fábio, por gentileza. Artigo 106. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Então, o servidor entra com pedido com direito de petição, formaliza o seu direito de petição e a autoridade indefere o seu pedido. O que é possível fazer diante desse indeferimento? Cabe o pedido de reconsideração. Ok? Então, diante do indeferimento da decisão, é possível falar em pedido de reconsideração. Então, o servidor faz valer o seu direito de petição, requer um direito perante a administração e a autoridade competente indefere. O que pode fazer o servidor? Ele pode fazer um pedido de reconsideração. Ok? Ele pode fazer um pedido de reconsideração. Olhem lá o parágrafo único desse dispositivo. O requerimento que formaliza o direito de petição e o pedido de reconsideração, de que tratam os artigos anteriores, deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos em 30 dias. Examinador gosta muito de prazo, então grifa para mim, Fábio. Esses pedidos deverão ser despachados no prazo de 5 dias, e decididos no prazo de 30 dias, ok? E decididos no prazo de 30 dias. Bom, ainda assim o servidor não conseguiu êxito. Ele fez o seu requerimento em razão do direito de petição. Foi indeferido. Ele entrou com pedido de reconsideração. Foi indeferido. A autoridade competente, a autoridade administrativa competente para decidir, não deferiu o pedido do servidor. O que cabe ainda? 107. Cabe recurso, ok? Cabe recurso do indeferimento do pedido de reconsideração e cabe recurso das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Então, o que nos interessa? Caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração. Ok? Caberá recurso em razão do indeferimento do pedido de reconsideração. Então, meus caros, o que nós temos? Direito de petição do servidor de requerer perante a administração um direito seu. Ele fez esse requerimento, indeferido. Entrou com pedido de reconsideração, indeferido. Cabe recurso em razão do pedido de reconsideração ter sido indeferido. Ok? Fábio, por gentileza, artigo 108 agora, na sequência. 108. Olhem o que fala. O prazo para a interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Grifa para mim, Fábio, o prazo para a interposição do pedido de reconsideração e de recurso é de 30 dias. Em primeiro lugar, é de 30 dias.
Então, foi indeferido o requerimento, pode fazer o pedido de reconsideração? Pode, no prazo de 30 dias. Foi indeferido o pedido de reconsideração, posso recorrer? Eu, servidor federal, pode recorrer, também no prazo de 30 dias. E de quando começa a contar este prazo, Fábio? Começa a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Então, o prazo de 30 dias começa a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Dois pontos importantes ainda dentro de direito de petição. Artigo 110, Fábio. Artigo 110 fala da prescrição envolvendo o direito de petição, ok? Prazo de prescrição envolvendo o direito de petição. Então, só para recapitular e entrarmos aqui nesse 110. Direito de petição é um direito que tem o servidor, nos termos da Lei 8.112, de requerer perante a administração em razão de um direito que ele acha que ele tem, ok? Ele tem o quê? Ele tem um prazo prescricional para fazer esse requerimento. Olhem lá, artigo 110, inciso 1º. Prescreve, grifa para mim, prescreve, em 5 anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e de crédito resultantes das relações de trabalho. Esse é um primeiro prazo prescricional. Se ele quer requerer, se ele vai requerer, em razão de algum direito que envolva demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, interesse patrimonial ou qualquer interesse de crédito resultante da relação de trabalho, ele tem um prazo de 5 anos para fazer valer esse direito de petição, para entrar com esse requerimento administrativo perante a administração pública, ok? E mais, o prazo será de 120 dias, esse prazo prescricional será de 120 dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for definido em lei. Então, nos demais casos, fora esses que nós vimos, pode colocar até nos demais casos, Fábio. Até nos demais casos, pode colocar numa outra cor também. Isso, até nos demais casos. Fora aquilo que nós vimos, se você puder enquadrar os dois aí. Fora aquilo que nós vimos, que envolve exatamente o quê? Que envolve demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão. Tem como colocar os dois, Fábio? Não, os dois que eu digo, os dois positivos, inciso 1º e inciso 2º. Isso, olhem lá. Que aí o pessoal entende direitinho. Direito de requerer prescreve. Primeiro em 5 anos, envolvendo demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ok? Que afeta interesse patrimonial ou créditos ou interesses creditícios resultantes das relações de trabalho, ok? Então, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou que afeta interesse patrimonial ou de créditos do servidor envolvendo relações de trabalho. 120 dias nos demais casos, ok? Parágrafo único. O prazo da prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado, ok? Então, grifa para mim, meu caro. O prazo prescricional será contado da data da publicação do ato impugnado ou da ciência dada pelo interessado. Começa a contar daí, ok? Começa a contar da publicação do ato impugnado ou da ciência pelo interessado. E para fechar direito de petição, meus caros, o pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. 111 também é importante para vocês. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Então, lembram do pedido de reconsideração? Lembram do recurso? O que nós temos?
Primeiro entra com o requerimento, não foi deferido, pedido de reconsideração, não foi deferido, recurso. O pedido de reconsideração e o recurso interrompem a prescrição, ok? Esse prazo